parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumprem a palavra do profeta Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve as palavras e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Amém. Feche os seus olhos, quero fazer mais uma oração. O Espírito Santo nos concede a bênção e a alegria de compreender a Tua palavra, que ela seja uma semente nesse terreno que é o nosso coração, e que esse terreno venha frutificar a Tua palavra. Eu clamo e eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 13, quando nós olhamos aqui, irmãos, é cheio de parábolas. Outras como essa, que nós acabamos de ler. E aqui Jesus, ele faz algo que poucas vezes ele faz. Dá o significado da parábola. E Jesus utilizou esse recurso, o da parábola, para ter o efeito exato que teve nessa situação. Para que as pessoas ouvissem, mas não entendessem. Escutassem, mas não compreendessem. Porque não era para todos que era o privilégio do entendimento da palavra de Deus acerca do reino dos céus. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus, ele estava percebendo a multidão que o seguia. Muitos daqueles desejavam se alimentar, muitos desejavam cura, muitos desejavam ver o que iria acontecer, muitos esperavam que Jesus fosse o rei que iria tomar novamente do Império Romano o poder daquela época. E Jesus agora está falando de algo precioso, que é o reino dos céus. E Jesus fala para todos, mas a alguns ele fala a interpretação, como diz aqui no verso 10. E aproximando os discípulos, perguntaram: por que fala por parábola? E Jesus responde, e Jesus dá um entendimento. Bem, nós temos aqui sementes, que significam a palavra de Deus, e nós temos vários tipos de terreno, são vários tipos de coração. Pessoas que vão receber a palavra de Deus. E o tema da mensagem é: semeie a palavra de Deus no seu coração. Não desista de semear a palavra de Deus. Anime-se, persevere, tenha compromisso em que a palavra, que a semente que é a palavra de Deus possa estar dentro do seu coração e que essa semente venha frutificar e que ela produza fruto e que você prospere na sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Bem, quando Jesus está explicando a parábola, ele vem falar que a terra é o coração. E ele diz aqui no verso 19: bem,
A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Nós temos o coração aqui tratado não somente como sede das emoções. Não é o coração aqui tratado somente aquele aspecto sentimental, emocional, mas sim aquilo que você entende. Então, o coração aqui colocado por Jesus, ele está querendo dizer que é o seu intelecto, a sua mente, a sua compreensão, o que você entende do Senhor, e também as suas emoções, porque um culto somente pelo entendimento se torna um culto frio, um culto ortodoxo. E um culto ortodoxo demais, ele nos leva a um distanciamento do Senhor. Ele deve ter uma prática, que é a ortopraxia. Porém, um culto extremamente levado para o emocional, nós não teremos direcionamento. Olha que preciosidade. Nós somos uma das poucas religiões que tem a sua doutrina codificada, que tem impressa. Nós temos a nossa doutrina, que é a palavra de Deus. E nós temos um direcionamento. Outras religiões não. Elas vão passando somente de forma oral. Com isso há uma mudança muito grande. Então nós temos a palavra que nos direciona, mas eu não posso prestar um culto totalmente distante das emoções. Jesus está dizendo que você deve louvar a Deus com o seu entendimento e com o seu coração. Você deve receber a palavra de Deus com o seu entendimento e com o seu coração. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a uma cidade que tinha uma igreja, e essa igreja cresceu muito. Era a igreja que se situava em Corinto. Essa cidade chamada Corinto tinha uma igreja, e essa igreja ela era muito grande. Corinto era uma cidade muito próspera, e lá eles eram uma cidade portuária, então os navios descarregavam muitas e muitas coisas e passavam, como rota. Corinto era a rota. Então era uma cidade muito próspera, o comércio era muito forte, as pessoas tinham uma condição financeira muito boa, e por isso a cidade prosperou, a cidade cresceu. E a igreja também era uma igreja grande, era uma igreja próspera. Só que aquela igreja, ela cresceu em quantidade, só que não tinha um direcionamento. O que aconteceu? Aquela igreja tinha uma dificuldade na hora do culto. Por quê? O povo começava a cultuar ao Senhor, e aí o que acontecia? Uns falavam em outras línguas, outros cantavam, outros entregavam outra profecia lá no fundo, e a pessoa que está na frente também entregava uma profecia. Irmãos, o culto virou uma bagunça, virou uma confusão, ninguém entendia nada. Apóstolo Paulo escreve uma carta dizendo que o culto deveria ter ordem e decência. Quando um calasse, o outro poderia falar, para que eles pudessem estar cultuando com entendimento. Paulo fala, não adianta vocês louvarem a Deus com muitas palavras que as pessoas não vão entender. Antes, vocês podem cultuar a Deus com poucas palavras, mas que seja de entendimento. Então a palavra de Deus, ela tem que ser recebida no nosso coração, que é a sede das nossas emoções e do nosso entendimento. Você deve compreender e você deve sentir o que o Senhor está te direcionando. Pastor, essa parte é bem complicada, porque muitas das vezes eu entendo, mas eu não faço. Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse é que eu faço. O pecado que habita no coração. Mas não é porque isso existe que nós devemos desistir, irmãos. O diabo sabe que é uma luta para você guardar a Bíblia no seu coração, a palavra de Deus. E o diabo cria estratégias das mais diversas possíveis para que você não fixe, não guarde a palavra de Deus no seu coração.
É uma luta, é uma guerra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios também, ele vai estar falando que essa guerra, todo cristão precisa se armar, precisa se revestir com a armadura de Deus. Tem um capacete, ele fala sobre o escudo, ele fala sobre a espada, ele fala sobre o cinturão da justiça, mas uma coisa que é interessante, ele fala sobre o capacete. Alguém lembra qual é o nome do capacete? O capacete da salvação. Olha que coisa interessante. Por que que o capacete leva o nome da salvação? Porque o capacete ele protege a nossa mente, o nosso entendimento, a sua cabeça. É ela que deve estar protegida. Porque o diabo a todo instante ele tenta nos confundir, ele tenta nos desanimar, ele tenta nos distanciar do Senhor. Por isso você deve se revestir da armadura, lembrando-se de algo muito importante, de uma peça muito importante, o capacete da salvação. Essa semente aqui, ela tem relação com o que você sabe e com as suas emoções também, irmãos. Não somente com o seu entendimento, mas também com as suas emoções. Então aprenda, busque desenvolver isso. Nós temos igrejas aqui de variadas formas de tratar muitos temas na Bíblia. Mas nós precisamos entender que o que o Senhor nos mostra na sua palavra é que a igreja, o povo de Deus é constituído por um povo vivo, um povo alegre, um povo vibrante, um povo que celebra a Deus, mas um povo que não é, que não tem direcionamento. Nós temos direcionamento. O nosso direcionamento é a palavra de Deus. E nós devemos compartilhar da palavra com alegria. Alegria que são emoções. Quando você estiver triste, se aproxime do Senhor e receba essa semente que é a palavra. Quando você estiver contente, quando você estiver doente, quando você estiver solitário, quando você estiver angustiado, se alimente da palavra de Deus. Eu vi um testemunho de um homem que perdeu a esposa por uma doença terrível, e ele falou algo, respondendo a algumas pessoas. Ele disse o seguinte: o que foi que mais te sustentou no momento de angústia em que você estava perdendo a sua esposa? Ele disse: eu lia a palavra de Deus com força. Quando ele disse que lia com força, ele estava dizendo que estava lendo para ele mesmo, para aquela angústia terrível de perder a esposa. Ele lia os salmos para que Deus falasse ao seu entendimento e ao seu coração, às suas emoções. Nós precisamos disso, que Deus trate nossas emoções. Se você está sozinho, a palavra do Senhor, ela te direciona para que você esteja orando, para você entender que com Cristo Jesus você não estará sozinho. Se você se sente angustiado, se você se sente perdido, a palavra do Senhor te direciona. Jesus apresenta outro aspecto. Olha o que ele diz no verso 20: e o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Servir a Deus é estar nessa batalha. A semente, ela foi colocada. Aquele terreno recebeu a semente. Aquele terreno teve sentimento em receber a semente. Ele se alegrou. Ele entendeu. A semente prosperou, mas não prosperou muito. Eu acho importante você entender essa parábola, porque ela não vai estar te dando uma tradução ou uma interpretação de uma forma tão exata. Alguns aspectos escapam de uns, outros observam outras características, mas uma coisa interessante que Jesus quer falar aqui é o aspecto do tempo. Nós não temos, irmãos,
como está falando precisamente sobre salvação de alguém, porque Deus, Ele é o dono do tempo e Ele sabe todas as coisas. Nós temos a oportunidade de receber essa palavra e observar. Nós precisamos ser o terreno bom que recebe a palavra de Deus e cria raízes. E o tempo passa, mas essa semente ela cresce. Essa semente, quanto mais ela cresce, o olhar humano, ela cresce para baixo. Uma árvore só pode ser grande para cima se ela for grande para baixo, irmãos. De maneira alguma uma árvore será imensa sem raízes. Ela vai cair, ela não irá se sustentar. Então, o que muitas pessoas veem em alguém servindo a Deus, em dificuldades, em o tempo está passando, aquilo muitas vezes é refletido por uma raiz que está bem firmada. E nós precisamos ser dessa forma, crescer principalmente por aquilo que os outros não estão vendo, na firmeza, na sustentação. E a nossa sustentação é Jesus Cristo. Quando Jesus está falando dessa semente que cai sobre esse terreno rochoso, ela vai ter experiência. Esse terreno teve experiência. Esse terreno entendeu algumas coisas. Mas houve a prova do tempo. A raiz cresceu um pouco e não teve mais para onde ir. Porque o terreno era de rocha. Era duro. A raiz procurava o espaço para se firmar, mas só encontrava a rocha. Irmãos, a terra passa por uma variedade de situação. São situações extremas. A terra quando algum agricultor está plantando, aquela terra, ela é preparada, ela vai receber a semente cresce, se torna uma árvore, ou uma planta. Aquela planta ela vai passar, dependendo da idade dela, por um calor extremo, por um período chuvoso muito grande, por um período de frio talvez. E essa variedade de tempo em que essa pequena planta recebe, ela vai ser demonstrada se é forte ou não pela sua raiz. O quanto ela se aprofundou, o quanto ela está firme. Nós temos servido ao Senhor, o tempo tem passado. Pastor, eu não sei se a minha raiz é profunda, é forte, fraca, grande, pequena. Como é que eu faço? Você precisa ter alguns direcionamentos para você entender algumas coisas muito importantes aqui. Entenda, o seu coração é a terra. O seu coração precisa estar preparado para receber a semente que é a palavra de Deus, que o próprio Jesus explica aqui. Essa semente que é a palavra tem que crescer. A palavra tem que se firmar. A palavra tem que ser cuidada. Eu moro de aluguel e o dono da casa onde eu moro, ele plantou uma árvore na frente da casa. Só que a árvore é bem pequenininha, um ipê, né? E esse ipê, ele está passando por uma série de provações. Calor, chuva. Eu observo ele de manhã, ele está assim, ó, triste, abatido, coitado. Pequeno, fraco. E eu pensei, eu preciso ajudar esse pobre rei aqui. Aí, de manhã e à noite, eu estou tentando molhar ele. Aí, quando eu molho, ao invés dele ficar assim, ele fica assim. Já se alegra, já se anima mais. Entenda o que Jesus está dizendo aqui. A terra é o seu coração e a semente é a palavra de Deus. Cuide da palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus.
regue, veja se não tem nenhum lixo. Ontem, lá na minha rua, tem uma oficina na esquina, a chuva forte trouxe todo o lixo da oficina, e tinha lá peça de mangueira de carro, e tinha papelão, e a pop da planta estava debaixo disso tudo, irmãos. Papelão, borracha. Falei, meu Deus, vai morrer esse pobre desse pé. Aí lá vai eu tirando tudo. A pobre estava amassada, ela ficou mais amassada ainda. Mas ela está lá, ainda está viva. Espero que continue. Não sei se vai continuar, mas eu vou cuidar para que ela persevere até o fim. O que Jesus está dizendo é que tem pessoas que vão receber a palavra de Deus e vão tratar de várias formas. E como você tem recebido essa palavra? O verso 22 vai falar de outra situação. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E aí Jesus já vai falar sobre a semente que cai num terreno que tem muitos espinhos. Os espinhos, o próprio Jesus está falando, é o cuidado com o mundo. Está lá o seu coração, que é a terra que recebe a semente, mas existe os cuidados com o mundo. Uma vez eu fui conversar com um irmão que estava sumido da igreja há um tempão, e ele infelizmente não está mais conosco, mudou. Eu falei, meu irmão, por que você está sumido? Ele falou, pastor, esse negócio, era na época da pandemia, esse negócio de ir para a igreja, ficar com a máscara me dá uma agonia muito grande. Eu não fico com máscara na igreja não, então já que é proibido eu nem vou. Olha a ideia. Olha como é tratado a palavra de Deus no sentido de congregar, de ouvir, de ter comunhão. Existem cuidados que vão se tornando prioridade e eles vão sufocando a vida de muitas pessoas. A palavra de Deus vai sendo colocada de lado, por último, não há cuidado, não há zelo. Existe fascinação com as coisas do mundo. O que o mundo desperta é mais interessante, bonito. Mas perceba que nesse capítulo aqui, Jesus fala sobre outra parábola, e ele explica semelhantemente aqui a parábola da semente, a parábola do joio. Ele vai dizer, na parábola do joio, logo em seguida, que um semeador estava plantando, só que veio o inimigo e plantou o joio junto. Durante a noite, ele não sabia. Quando eles cresceram, o trigo e o joio, um pouco, identificou-se, olha, é joio, não é trigo e tem joio. O dono da plantação soube disso, e ele não sabia o que fazer. Não poderia ser tirado naquele momento, pois era igual. Era necessário esperar crescer para ver a diferença entre um e outro. Era necessário esperar. Os espinhos também passam pela prova do tempo. A semente que cai no terreno onde tem espinhos, ela é sufocada. Nós estamos sendo também sufocados pelos cuidados do mundo. Mas nós podemos aprender com um profeta do Antigo Testamento sobre o que nós devemos priorizar. E eu estava orando, falando sobre isso hoje de manhã. Daniel, profeta Daniel, foi um homem de Deus. Foi tirado ainda adolescente da sua terra e foi levado para a Babilônia. Lá ele serviu no palácio. Serviu ao rei diretamente, era conselheiro do rei. Não somente de Nabucodonosor, mas de outros reis que vieram. Com o passar do tempo, Daniel foi fiel a Deus em toda a sua vida. Mudou-se de rei e Daniel continuou fiel a Deus e servindo aos reis que Deus permitia que ele servisse. Houve um rei em que Daniel estava servindo e havia despertado ali a inveja de outros conselheiros contra Daniel. E um dos conselheiros falou para que o rei editasse uma lei, dizendo que não deveria ser
pedido, rogado a nenhum outro Deus que não fosse ao rei. Somente ao rei deveria ser buscado em oração, adorado. E Daniel orava. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos. E foi editada uma lei: é proibido orar a qualquer outro Deus que não seja o rei. Nós temos aqui um problema: a lei dos homens e a lei de Deus. Daniel nos mostra quando tem uma situação como essa. Se você está servindo a Deus e existe uma lei instituída na nossa cidade, no nosso país, que ela vai contra a palavra do Senhor, o que a lei de Deus diz, nós temos aqui um direcionamento claro: obedeça acima de tudo a palavra do Senhor. Não tenha medo. Se for obrigado que o pastor case, faça o casamento homossexual, tem pastores que fazem isso, eles com Deus, mas a palavra de Deus, ela nos dá um direcionamento que Deus não se agrada disso. O pastor deve se posicionar dizendo que ele não faz isso, porque a palavra de Deus é contra isso. Aquilo que é contra Deus, eu devo seguir o direcionamento do Senhor. E Daniel não deixou de orar por conta desse decreto. Daniel continuou orando e ele foi pego orando. Ele foi lançado, irmão, na cova dos leões por causa disso. Mas ele não mudou o seu compromisso. A semente, que é a palavra de Deus, ela vem para o nosso coração, que significa a terra. E muitas coisas no mundo, muita pressão, elas vão querer sufocar a palavra de Deus. E Daniel tinha um compromisso pela palavra de Deus de buscar ao Senhor em oração. Ele não deixou com que o mundo sufocasse. O tempo chegou para ele, o tempo da provação. Mas, irmãos, ele se manteve fiel a Deus e Deus o livrou em todas as situações. Nós temos a parábola do grão de mostarda também no capítulo 13, que fala sobre algo muito importante. A parábola do grão de mostarda fala que a semente é pequena, mas se essa semente pequena ela for plantada, ela se torna uma árvore imensa, gigante, irmãos. Não se compara ao tamanho da semente, se torna uma árvore imensa. A fé, que nós devemos desenvolver pela palavra de Deus, nós devemos recebê-la como uma semente, e essa árvore ela tem que crescer, ela tem que estar firmada. Irmãos, a parábola da semente ela foi revelada aos discípulos para que eles compreendessem a importância de cultivar a palavra de Deus. Jesus fala que cultivar a palavra de Deus é estabelecer o reino de Deus. Jesus tinha feito muitos milagres. Jesus tinha operado muitos milagres. O povo seguia, havia uma multidão. Mas Jesus agora está falando a respeito do reino dos céus. Falando daquilo que o seu povo precisa estar compartilhando. E Cristo ele fala de algo que eles não entendem. E Jesus deseja que os seus discípulos estabeleçam o reino de Deus com esse ensinamento. Devemos compreender que a palavra do Senhor vai nos direcionar para eu e você ser verdadeiramente luz desse mundo e sal desta terra. Irmãos, nós precisamos ser luz deste mundo realmente, porque o mundo anda numa escuridão terrível. E nós precisamos ser sal realmente nesse mundo terrível e nesta podridão, porque o sal conserva. E o Senhor é poderoso para vir, irmãos, sobre nossas vidas com misericórdia. Que você possa buscar isso, que é tão importante para a sua vida. Ter compromisso com o Senhor no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé.